O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Do coração daquele que acredita em mim, correrão rios de água viva. Referia-se ao Espírito que haviam de receber os que acreditassem nele. O Espírito ainda não viera, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar um momento para reflexão, e eu gostaria de começar esta reflexão, os queridos irmãos e irmãs, lendo aquilo que a Igreja mesmo nos aconselha a ler, como primeira homilia do dia da Crisma. A palavra da Igreja tem uma eficácia impressionante, né? E assim nos diz o ritual da Crisma. Os apóstolos que, segundo a promessa do Senhor, receberam o Espírito Santo no dia de Pentecostes, tinham o poder de completar a obra do batismo pela doação do Espírito Santo, como lemos nos Atos dos Apóstolos. Tendo São Paulo imposto as mãos sobre alguns dos batizados, o Espírito Santo desceu sobre eles e começaram a falar línguas e profetizar. Os bispos, sucessores dos apóstolos, possuem o mesmo poder e comunicam o Espírito Santo àqueles que já renasceram no batismo. Algumas vezes os presbíteros são também constituídos para este ministério. Embora a vinda do Espírito Santo já não se manifeste hoje pelo dom das línguas, como sabemos pela fé, que esse Espírito se infunde o amor de Deus em nossos corações e nos congrega na unidade da fé e na multiplicidade das vocações, é recebido por nós e opera de modo invisível a santificação e a unidade na Igreja. Pelo dom do Espírito Santo que ides receber, caros filhos e filhas, sereis marcados espiritualmente, para que vos torneis de modo mais perfeito imagens de Cristo, membros da sua Igreja. O próprio Cristo, só depois de receber a unção do Espírito Santo, no batismo dado por João, foi enviado a realizar sua missão, a fim de difundir pela terra o fogo desse Espírito. Por conseguinte, vós que já fostes batizados, recebereis agora a força do seu Espírito e sereis assinalados na fronte com a sua cruz. Deveis, pois, dar diante do mundo testemunho da sua paixão e ressurreição, de modo que a vossa vida, como diz o apóstolo, seja em toda parte o bom odor de Cristo. O seu corpo místico, que é a Igreja, povo de Deus, recebe dele graças diversas, que o mesmo Espírito Santo distribui a cada um para a edificação do corpo, na unidade e na caridade. Sede, portanto, membros vivos dessa Igreja, guiados pelo Espírito Santo, procurai servir a todos, à semelhança do Cristo, que não veio para ser servido, mas para servir. Agora, antes de receberdes o Espírito Santo, recordai a fé que professastes no batismo, ou que vossos pais e padrinhos professaram com a Igreja. Essa primeira homilia que nos apresenta o ritual da Crisma, nos coloca bem no contexto da celebração de hoje. É a celebração da recepção do Espírito Santo. O dom das línguas a que se refere aqui a homilia é aquele dom único do dia de Pentecostes, onde, com o mesmo discurso, cada um escutava em sua própria língua. Esse dom foi único do dia de Pentecostes. Hoje, o que nós chamamos de dom de línguas é um dom de oração diferente daquele primeiro. Mas é interessante nós notarmos como virá o Espírito Santo sobre nós. Antes da fundação da Igreja, neste dia de Pentecostes, todos os sinais de Deus precisavam ser acompanhados de eventos extraordinários. Vento,
línguas de fogo, tremor de terra. Era assim, porque não havia ainda sido dada à igreja a autoridade de continuar aquilo que o próprio Cristo já fazia, quando derramava as suas graças, fazia os seus milagres, reconciliava as pessoas com Deus. Porém, uma vez que essa autoridade foi dada à igreja, já não é mais necessário o tremor de terra, as línguas de fogo ou a ventania. O que agora é absolutamente necessário é a fé. Hoje, quando vocês forem assinalados com o óleo da crisma, quando o presbítero, o sacerdote, quando é o bispo também, lógico, impuser sobre vocês as mãos clamando o dom do Espírito Santo, verdadeiramente receberão o dom do Espírito Santo. O que acontece é que este dom que é nos dado, também é colocado para que frutifique em nosso coração. E Deus, que é sempre amante da liberdade do homem, nunca atuará em nós, se nós não cooperarmos com Ele. Por isso, receber hoje o dom do Espírito Santo é uma responsabilidade. Se eu não tivesse um tesouro, digamos que o Padre Zé Rui tenha ganhado na Mega Sena, se eu não tivesse todo o montante da Mega Sena, como não tenho, quem não tem o meu montante da Mega Sena não tem a responsabilidade de administrar bem esse dinheiro, de ajudar os pobres, de fazer boas obras. Não tem, porque não tem. Agora, uma vez que se recebe um tesouro, você tem a responsabilidade de administrá-lo e fazê-lo render. Essa é a graça que vocês receberão hoje. Uma vez recebido o Espírito Santo, não dá para engarrafá-lo, não dá para colocá-lo numa caixa, não dá para esquecer o dia da crisma, não dá. A partir de hoje, Deus cobrará de vocês, como cobra de mim e dos outros que já foram crismados e estão aqui na igreja, a graça de frutificar todos os dons e carismas que o Espírito Santo vos der. E isso é maravilhoso, porque na mesma medida em que vocês forem fiéis ao Espírito, vocês serão felizes. Essa é a bem-aventurança do reino dos céus. Mais uma vez eu digo, sem tremor de terra, sem ventania e sem línguas de fogo, o Espírito Santo descerá sobre vocês, mas Ele quer, a partir de vocês, derramar-se sobre a face da terra. As leituras de hoje nos dizem o que nos faz o Espírito Santo. Primeiro, nos une. Retirar-vos-ei de entre as nações e vos reunirei, disse o Senhor na primeira leitura. Quem participa dessa graça do Espírito Santo sabe que os nossos corações precisam estar unidos. Às vezes a gente pensa que nós estamos em unidade porque estamos dentro do mesmo templo, digamos assim, Mas a verdadeira unidade é se eu estou em estado de graça, unido com Deus, e você também está em estado de graça, unido com Deus. Essa é a verdadeira unidade, que vai nos dar unidade não só de corpos, mas de pensamentos, sentimentos e intenções. E isso é obra do Espírito Santo. Segunda obra do Espírito Santo que nos diz hoje a liturgia da palavra, Ele nos purifica. Derramarei sobre vós uma água pura. Quantas vezes nós nos torturamos por causa dos pesos do nosso passado, por causa dos nossos pecados, porque percebemos a maldade que há em nós. O Espírito Santo derramado sobre nós, e já começou nesses dias com o sacramento da reconciliação, nos purifica, zera a conta, para que nós possamos começar de novo, mas começar de novo na força do Espírito Santo. Outra questão que diz também
a primeira leitura, o Espírito Santo nos humaniza, nos sensibiliza. Diz assim: arrancarei de vosso peito o coração de pedra e colocarei um coração de carne, e infundirei o meu Espírito dentro de vós. Outro sofrimento da nossa vida, né? O coração de pedra que não se compadece, que só guarda rancor, que só é capaz de querer vingar-se, que só reclama, que não é capaz de ser agradecido, né? Também o Espírito Santo sensibiliza, amolece, na verdade, abre os nossos olhos para vermos as maravilhas de Deus. E tudo isso, como disse a segunda leitura, para que nós possamos ir em missão e anunciar a palavra. Não só anunciar um conhecimento, como muito bem, me parece que foi a mensagem de agradecimento de ontem, que foi dito para as catequistas, né? Para os catequistas, que choraram mais que todo mundo que estava aqui na igreja juntos, né? Não é só transmissão de um conhecimento, não é saber o que está escrito na Bíblia, não é só isso. É a transmissão de uma vida no Espírito. Isso é catequizar, e essa é a nossa missão de evangelizar. Uma vida no Espírito, que só pode transmitir quem conhece. Eu não falo de Deus como uma coisa que eu escutei quando eu era criança, ou que eu aprendi no seminário. Eu falo de Deus porque eu o conheço, porque eu o amo, porque eu estou todos os dias com Ele. E essa é a nossa missão. E por fim, claro, essa graça do Espírito Santo precisa encontrar em nós uma natureza bem formada. O Espírito não nos violenta, ele nos eleva. Então, se você coloca o cotovelo na mesa, né? E estuda a doutrina da igreja, muito mais o Espírito Santo fará com você. Se você se esforça a ser virtuoso, virtuosa, muito mais o Espírito Santo fará com você. Se tem uma base humana bem preparada, e esse também é o dever do catequista, do sacerdote e de todo cristão, preparar outros, ajudar outros, formar outros. Se a terra é boa, o Espírito Santo frutifica maravilhosamente. E esse tema eu gostaria especialmente de tratar hoje com vocês. Meus irmãos e minhas irmãs, não sejamos ingênuos. O demônio e o mundo não podem parar a descida do Espírito Santo. O demônio e o mundo não são capazes de fazer com que Deus deixe de nos amar e derrame sobre nós o seu amor. Mas o demônio e o mundo são capazes de estragar a terra do nosso coração, para que nós não saibamos acolher esse amor, colocando em nós ideias falsas, falsas virtudes, falsos ideais. E aí, como nós vamos engolindo isso com doses homeopáticas, e vamos aceitando as mentiras que vão nos dizendo, quando chega o Espírito Santo, por mais que Ele seja Deus, Ele não nos violenta, Ele só pode trabalhar com aquilo que a nossa natureza oferece. E eu quero falar muito concretamente. Nós estamos sendo estragados por séries, filmes, literatura e outras informações de meios de comunicação que não têm absolutamente nada de verdadeiro, mas que usam o nome da religião e das coisas de Deus, e nós estamos engolindo isso. Se as pessoas acham que sabem o que é um anjo, porque viram a série Lúcifer, ou porque viram a série Sobrenatural, ou porque viram um filme de terror, estão muito enganados.
se as pessoas acham que sabem o que é Deus e a palavra de Deus, porque ouviram determinada palestra de alguém que não é autorizado pela igreja, ou por um personagem desses de literatura, que se lê nesses 1000 livros, que vendem porque colocam no título terminologia e temática religiosa, como é o caso do Código da Vinci, e como é o caso de outros muitos livros, está muito enganado. É terra podre, e ali não vai poder agir o Espírito Santo. E o que eu aconselho? Tirem as dúvidas, procurem saber, procurem a verdade, não se contentem com a mentira, sejamos sábios. Se um cirurgião tem dúvida, eu já usei isso com os crismandos, mas preciso falar com todos agora, né, esse exemplo. Se o cirurgião tem dúvida de como usar um bisturi para fazer uma cirurgia, ele não vai dizer assim: bom, não sei usar um bisturi, abandona a medicina. Não. Ele precisa sentar, estudar, aprender, melhorar, se aprimorar. Se um motorista não sabe como usar a marcha de um carro, ele desiste de dirigir? Não. Ele para, ele estuda, ele aprende, ele faz uma aula e ele dirige. Também nas coisas de Deus. E é a nossa salvação. É tão importante quanto, ou mais, melhor, mais importante do que uma cirurgia. É a sua salvação. Se eu não sei com quem eu estou lidando, quando eu chamo a Deus de Pai, se eu não entendo direito as coisas de Cristo e da sua igreja, se eu falo do Espírito Santo como quem fala de alguém que escutou falar, mas não de quem teve uma experiência, procure tirar as dúvidas, porque no momento em que nós nos encontrarmos com Deus, precisaremos não só estar bem preparados, mas também apresentar os frutos das nossas obras, porque Ele nos deu um tesouro e nós precisamos administrá-lo bem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.